O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou uma mensagem parabenizando o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo aniversário. Ele disse, abre aspas, hoje esse líder gigante, a quem tenho a honra de chamar de amigo, completa mais um ano. Aquele que me deu uma das maiores oportunidades e quem primeiro acreditou em mim como governador de São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro, que esse dia seja marcado por muitas bênçãos e grande alegria. Fecha aspas. Gabriela, como é que você vê essa declaração do Tarcísio? Lembrando que ele foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, ele ficou até o final, ele ficava, de certa forma, um pouquinho mais protegido de polêmicas por estar numa pasta técnica, mas, ao mesmo tempo, continua grato, continua endossando ali e, talvez, querendo ser, vamos dizer assim, curtido também nas redes sociais, compartilhado pelos bolsonaristas. Quer dizer, tendo entrada ainda nesse nicho de eleitorado, que pode ser decisivo para ele no futuro. Felipe, eu acho natural, né? Ele foi ministro, é do mesmo partido, né? Foi eleito pelo bolsonarismo. Acho que seria estranho se ele não cumprimentasse o aliado político dele, né? Lógico, tem exagero, né? Líder gigante, assim, é a opinião dele, que é um líder gigante, mas ele está conversando com o público dele. Isso decepciona talvez um pouco uma parte do eleitorado que estava com a expectativa de que ele iria se afastar do bolsonarismo, até pelo gesto dele, né? No começo do ano, quando aconteceram aquelas tragédias no litoral norte de São Paulo, em que ele teve um bom diálogo com o presidente Lula, com o prefeito, e tem se mostrado, né, aberto ao diálogo com todas as com o governo federal, mas com todos os partidos. E aí quando ele faz, e aí as pessoas, eu acho que estavam com essa expectativa, não, olha, ele foi eleito pelo bolsonarismo, mas ele não é tão Bolsonaro assim. Quando ele faz uma mensagem tão exagerada, né, podia ter falado só parabéns, feliz aniversário, mas quando ele dá uma declaração tão exagerada assim, ele demonstra que ele não pretende, né, sair do lado do presidente, do ex-presidente, e talvez, quem saiba, não queira também o apoio aí para ser um eventual sucessor, porque é como a gente estava falando agora anteriormente sobre a Michelle, né? Eu acho que tem uma disputa aí, ninguém sabe. É provável que Bolsonaro fique inelegível pela quantidade de ações e denúncias acumuladas que existem contra ele no Tribunal Superior Eleitoral. Até o fato dele não voltar dos Estados Unidos demonstra que ele tem medo de que algo aconteça mesmo. E existe aí, ele tem um eleitorado, tem um público muito forte que ainda apoia o Bolsonaro e tem essa disputa aí. Tarcísio acho que não quer ficar de fora. Hélio, a Tarja está perguntando ali se o governador mira 2026 ao cultivar laços com Bolsonaro. O que a gente pode concluir por essa mensagem é que bater de frente, pelo menos, ele não vai. Pode esperar o fruto cair de podre numa decisão do TSE de declarar inelegibilidade, etc., para ocupar esse espaço. Mas me parece que lutar por esse espaço com o Bolsonaro não é o sinal que ele dá. Não dá para dizer. O que eu acho que ele está fazendo, sem dúvida, um cálculo político. Ele, claro, ele é grato ao Bolsonaro, pelo que o Bolsonaro deu de espaço a ele e etc. Mas ele também, claro, pensa no futuro. Me parece que ele está tomando um grande cuidado de não cometer os erros que o Dória cometeu, né? De estar na prefeitura, já sair, promete que não vai sair para governador, sai para governador, depois já vai para a presidência da República. Eu acho que o Tarcísio, nesse sentido, não dá nenhuma indicação de ter outro foco a não ser o governo de São Paulo no momento. Mas, como todo político, ele está preocupado com o futuro político dele. E também ele quer aproveitar, o líder gigante talvez não seja, sei lá, mas, sem dúvida, popularidade gigante o Bolsonaro teve nessa eleição, né? Foi por muito pouco que perdeu do Lula. Então, é um naco do eleitorado que ele vai precisar para a reeleição dele ou para qualquer outro desafio que ele tiver pela frente. Então, me parece que no cálculo político não é muito diferente do que eu esperava, não. Raquel, você já destacou várias vezes aqui que existe sim um componente pessoal aí de gratidão do Tarcísio, o Bolsonaro acreditou nele, ele foi ministro, ele foi governador, com o apoio do então governo Bolsonaro, do presidente, e mesmo ele tendo, né, mais moderação, mais ponderação em relação a essas pautas mais radicalizadas, ele consegue se equilibrar aí nessa corda bamba? Nossa, eu ia usar essa expressão da corda. Sim, existe
um componente pessoal, já ouvi isso várias vezes do governador. Ele é muito grato, porque ele era um técnico. E Jair Bolsonaro dá o cargo para ele, e ele costuma dizer, eu nunca teria sido ministro se não fosse Bolsonaro. Então, existe sim essa gratidão. Agora, o Tarcísio já não está mais inocente na política, né? Foi eleito governador de São Paulo, está aí assessorado por Gilberto Kassab, uma das maiores raposas da política brasileira. Então, que é alinhado ao governo Lula, na esfera federal, né? Ele consegue transitar nos dois campos. Né? Ele tem do seu lado Gilberto Kassab e Marcos Pereira, dois habilíssimos operadores políticos. Então, ele está se equilibrando nessa corda. Vamos lembrar que a tragédia em São Sebastião faz poucas semanas, ele estava ao lado do presidente Lula, fazendo o que devia ser feito, né? Apoiando a população, fazendo a parceria com o governo federal e não se furtando a estar ali ao lado do Lula, apesar do desgaste que sofreu na base bolsonarista. Agora ele está fazendo um movimento contrário. Então ele está sempre nesse morde-a-sopra. Ele fez isso a campanha inteira, para ter o bolsonarismo com ele, ao mesmo tempo se mostrar como mais de centro, se mostrar como mais moderado. E, assim, as pessoas às vezes podem não acreditar, mas o Tarcísio é isso. Ele é desta forma. Ele é bolsonarista, ele tem esses valores, ele é muito próximo do Bolsonaro, ele tem essa gratidão, mas ele não é, ele mesmo disse isso ao Caio Junqueira, né? Ele não é esse bolsonarista raiz. Então, assim, ele se equilibra nessa corda, ele está aprendendo muito bem a fazer política com ótimos professores, mas ele também está refletindo o que ele verdadeiramente é. O que você acha, João? Uma coisa é ser bolsonarista, no sentido de ser próximo ao Bolsonaro e de ter na sua base, dos seus eleitores, os eleitores que também eram do Jair Bolsonaro. Esse é um sentido. Outra coisa é você governar da mesma forma que o Bolsonaro governava. Nesse outro sentido de bolsonarista, pelo menos até agora, ouso dizer, felizmente, o Tarcísio não tem sido. A gente viu pela tragédia no Litoral Norte. Qual era o jeito Bolsonaro de governar durante uma tragédia? Omissão, briga se o governador for de partido oposto, ou boicote, depois briga com a imprensa porque levantou a questão, então torna tudo numa briga de narrativas, não age da maneira que deveria, mandando ajuda, depois se atrasa e manda tarde, ou se tem uma solução técnica, escolhe, ao invés disso, criar uma briga retórica, política na imprensa, botando tudo a perder, como a gente viu, por exemplo, na crise da Covid com as vacinas. Aquele era o jeito bolsonarista de governar. Nesse sentido, até agora pelo menos, o Tarcísio não é bolsonarista. Agora, no sentido de próximo ao Bolsonaro, grato ao Bolsonaro, com uma base de eleitores que também votaram no Bolsonaro, nesse sentido ele é e sempre foi e continua sendo um bolsonarista. Como a Raquel bem levantou, não sei quanto tempo dura, mas do ponto de vista do governo dele, se ele governar, trabalhando junto com o presidente da República, que é de partido rival, optando sempre por soluções técnicas, colocando entregas e trabalho em cima do ruído ideológico nas redes sociais. Se ele governar desta maneira não bolsonarista, parece um preço pequeno ele manter nas redes sociais, no tweet, no videozinho, o afago, o apego, o abraço com os medalhões do bolsonarismo raiz. Mas não é só isso, né, João? Ele fez algumas indicações de dizer que ia fazer uma secretaria apenas técnica. Ele fez algumas indicações bastante ligadas ao bolsonarismo, questionáveis, enfim, a gente vai precisar analisar lá na frente qual o preço que elas vão cobrar. É o mix, né? É a mistura. No governo tem as indicações para um lado, ele tenta manter mais técnico, mas ele também agrada a base bolsonarista, aos aliados do Jair Bolsonaro, distribuindo cargos. Mas, de fato, me parece que ele tem uma estratégia, sim, Joel, de governar de uma maneira diferente, né? De modo mais racional, sem tanta beligerância, até tirando toda a polêmica que deu, aquela frase que saiu truncada, que ele falou dos pobres. Ele estava ali na questão, uma frase todo mundo entendeu o que ele queria dizer. Também. Exatamente, mas a questão do fundo é direita, esquerda, o que mais importa
é resolver os problemas que existem, os problemas concretos da realidade. É a questão do saneamento básico, é a questão da moradia, é a questão aí das encostas, né? No caso das chuvas. As privatizações que ele estava comemorando outro dia. Isso sem dúvida. O que eu estava pontuando é que ele não está fazendo isso sem concessões políticas. Ele está fazendo concessões políticas. Está fazendo concessões políticas e mantendo esse alinhamento, né? Mas tentando marcar alguma diferença nas atitudes como governador. Diga. Nesse sentido de resolver as causas que afligem os brasileiros, eu notei na fala do Tarcísio, não o que a gente mostrou aqui, mas a continuação que ele falou hoje, ele disse o seguinte: olha, eu sou muito grato ao Bolsonaro e tal, o Bolsonaro delegava muito, né, para os ministros e entregava o mérito também. Então o Bolsonaro, mal ou bem, tinha um estilo descentralizador de fazer política que atende melhor quem está na ponta, quem atende melhor, é mais propício a resolver os problemas do brasileiro real. O Lula, por outro lado, Felipe, ele está falando aí, não, eu vou decidir sozinho, eu não quero que ninguém fale, eu que vou fazer a política econômica, é completamente diferente. E isso vai cobrar seu preço ao longo do tempo, porque a centralização inevitavelmente leva a uma deterioração da implementação de políticas públicas. Mas só esse ponto do Hélio vou levantar para você, Raquel. O Bolsonaro era descentralizador, realmente delegava, ou ele delegava mais para essas pastas mais técnicas, onde ele não se metia, como infraestrutura? Porque nas outras não havia ingerência política dele? O Bolsonaro não gostava de governar, Felipe. Ele entregou a chave para o Arthur Lira. Uma outra categoria. Exato, ele entregou a chave para o Arthur Lira e para o Ciro Nogueira, né? A gente sempre brincava que eram os dois primeiros ministros dele. Ele não gostava do trabalho ali, da lida, da parte técnica. Eu não acho que era descentralizador. Ele ficava fechado naquela agenda ideológica dele, movimentando a militância e entregou a chave do governo para o Centrão, com orçamento, com tudo. Onde ele queria ter ingerência era na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, aí interessava mais. Gabriela, quer arrematar algum aspecto aqui que a gente debateu? Fica à vontade. Bom, eu acho que nesse tema aqui eu estou concordando com todo mundo hoje, pela primeira vez, né? Bom, acho que o caso continuando falando sobre o Tarcísio, ele tem um perfil bem diferente do Bolsonaro mesmo, né? Então, é um forte candidato aí para ser herdeiro. A Raquel estava falando do Kassab lá atrás, né? Que ela estava falando, realmente o Kassab tem uma habilidade e ele tem mostrado em São Paulo que ele está muito atuante. Eu acho que o fato do Tarcísio, diferentemente do Bolsonaro, né? Ele se cercou de pessoas que ele confia, mas ele também não delega tudo, né? Eu acho que o Bolsonaro, em determinado momento, na economia, era o rei Guedes, né? Que ele não mexia, ele não opinava nada, diferente de agora, que a gente sempre vai e volta falando, né, do governo Lula, o que Lula acha, o que Haddad acha, o que o PT acha. Existem várias pessoas opinando no tema economia. O Bolsonaro realmente, ele delegou e ficou na pauta ideológica. E eu não acho que é esse o perfil do Tarcísio, não. Apesar de ter alguns problemas também na pauta ideológica, que a gente também já comentou, aquele negócio do metrô, né? Vai mudar o nome da estação, que era Paulo Freire, vai mudar para... Esqueci o nome. Fernão Dias, Bandeirante. Fernão Dias. Então tem algumas coisinhas aí, né? Mas acho que ainda é muito cedo também para a gente cravar aí o martelo igual ele fez lá no leilão aquele dia.